Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade divina a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, fazer a partilha da Escola da Divina Vontade, né? Muito iluminada, graças a Deus, né? Então, é muito importante a nossa vida na Divina Vontade, né? O chamado que Deus nos faz de viver na Divina Vontade, né? Quando a gente se posiciona dando uma resposta diante desse chamado, né? Porque como está no livro do céu, é o chamado que Deus faz a todas as criaturas a voltar ao estado original para o qual foi criados, né? E nós estamos respondendo, né? Queremos responder. E quando a gente se posiciona, né? Vivendo isso, e nos colocamos como esses filhos que estão todos atentos a ouvir e a corresponder a Deus. E quando nós falamos isso abertamente, né? Declaradamente, não é que nós estamos nos achando melhor do que ninguém, não é que nós é que estamos nos colocando assim. E Jesus nem permite isso, né? Como foi explicado. Ele nem permite em nós ter esse sentimento, né? Tá sempre, a gente sempre tem uma certeza muito grande que tem a ver até com a mortificação que vai ser falado, né? Que a gente sabe que não é nada vem de nós somos o nada em nós mesmos. Tudo é Deus quem faz, é Deus quem vive em nós. E se nós assumimos aquilo que Ele nos chama a viver, é porque Ele mesmo permite isso, porque Ele mesmo deseja isso, porque é a vontade dele, né? É o propósito para o qual nós fomos criados, entendeu? Então, Ele que quer, Ele que deseja e nós assumimos isso, né? Então, Ele quer que a gente conquiste isso, né? Ele quer que a gente entenda isso, Ele quer que a gente viva isso, toma posse disso. E nós não vamos dar o vacilo de não fazer isso, porque ter esse conhecimento, né? Ficar sabendo da divina vontade, do livro do céu e não assumir o chamado e não saber o que Deus deseja da criatura. E você conhecer esse Deus e saber o que ele espera de você e você ficar de gracinha, né? E negar isso e não tomar posse disso. Então a gente não pode ficar fazendo essas graças, né? Ah, é mais bonito, Senhor, eu ficar humilde e não assumir isso. E não falar isso, porque as pessoas podem não entender. Se eu falar que eu estou vivendo a divina vontade, que eu sou um filho da divina vontade, Senhor, que isso é, Senhor, a maior santidade de todas, a santidade divina e não sei o que está acima de tudo. Ai, vão ficar, as pessoas não vão entender, as pessoas vão achar que a gente está se colocando melhor, né? Que é uma coisa assim que é a gente que está querendo, que como se fosse assim, é a gente que está inventando isso, não. A gente está assumindo o nosso posto e todas as criaturas foram chamadas para viver isso. Então é justo, né? Então a gente não pode ficar fazendo graça e negar isso a Deus, né? Se nós sabemos o que Deus deseja e nós negamos isso a Ele, meu Deus do céu, então não vamos negar para Deus aquilo que é o direito dele, né? Aquilo a qual também é o propósito para o qual nós somos feitos, né? Negar para Deus isso, né? A graça de possuir a Deus, né? E a graça de Deus ter também a posse, né, de cada um de nós, do nosso coração, um reinado sobre nós. Pois Ele nos fez para isso, né? Para nos encher dele mesmo, né? Do amor dele, né? Então, Ele quer que a criatura conquiste esse posto. Ele quer que a criatura tome o seu lugar. E quer que a criatura assuma isso, né? Então, nós não vamos negar os direitos do próprio Criador. É muito importante isso, né? E aí foi falado sobre a graça, né? Nessa visão incrível que a Luísa teve. E Nossa Senhora, né? Jesus não negava nada para ela, né? Você via assim como que ele forçado a estar ali, né? Com ela ali no sentido de que naquele momento em que foi apresentado, né, para ela a visão, a Luísa ainda está na santidade humana, né, da santidade da graça, ela está na questão de vítima, pedindo mesmo para que Deus não castigue as criaturas, né, então ela faz esse ofício de vítima, de sofrer pelas criaturas, então naquele momento esse é o propósito de Deus para ela, né. Então ali estava vendo Nossa Senhora, né, que
por possuir a graça, por ser cheia da graça, Deus não podia negar nada para ela, né? Como que ela tem, como ela vai explicar isso no trecho, né? Que quem vive que Deus não nega nada para essa alma, né? Que vive na graça tem poder sobre o próprio Deus, né? Então é muito incrível, né? Então Jesus ali não podia negar, né? Então aí ela pedia que a Luísa fizesse o mesmo, né? Porque ela também tinha a graça. Por quê? Porque ela estava na obediência, porque ela estava obedecendo a Deus, né? Porque ela estava ali assumindo os propósitos de Deus na vida dela, né? Então, é isso que vai explicar nesse trecho, né? Que o que que é possuir a graça, né? Que Deus não pode negar para nada para a alma, né? Que possui a graça, ou seja, que possui os favores de Deus porque ela obedece às leis de Deus, porque ela está sob a proteção de Deus, né? Porque ela busca essa vida com Deus de respeitar as suas leis, né? De viver na vontade dele, né? Então isso é muito importante, né? Ainda ele fala da graça, né? Ele fala da santidade aqui, das virtudes, né? A vida na graça mesmo, né? Que é aquela pessoa que está ali cumprindo com o seu dever, né? Que está ali obedecendo as leis de Deus, que está na obediência a Deus. Então, ele não pode negar nada para essa alma, né? Porque ela está buscando a Deus. Então, ela fica na justiça, né? Ela está na justiça, né? Ela não está indo contra Deus, entendeu? Então ela fala uma coisa muito bonita para Deus, né, que oferecendo, né, o amor dela por ele, né? Mas ele fala para ela que só teria que ser um amor muito maior para superar a iniquidade dos homens, né? Teria que ser um amor que superasse o mar de iniquidade que os homens fizessem para agradar a ele. Por mais que ele satisfazia ali do ato dela ali na graça, né, daquele ato de vítima, daquele ato ali de ofertar, né, o amor dela e tudo por ele, né, o desejo que ela tem de sofrer por ele e tudo, mas ainda assim era pequeno, né? Não poderia assim ser algo que se fosse comparar com a iniquidade dos homens era nada. Só que aí ele fala que teria que ser, com amor, teria que chegar ao ponto de superar toda a iniquidade do homem. Tudo que o ser humano faz de ruim, de pior que você pode imaginar. E só a gente sabe que só o amor na própria divina vontade é que pode superar isso, porque é o amor do próprio Deus. Só Deus pode conter Deus, entende? Só Deus pode conter a Ele mesmo. Só o amor de Deus é que pode ser maior, porque Ele fala que, quando a gente vai ver a misericórdia de Deus, Ele fala que a iniquidade, que o pecado do homem fica sendo uma gota no mar da misericórdia de Deus, de tão poderoso que é o amor de Deus, que supera tudo, né? Então, por que que na divina vontade se pode, né, amar nesse grau que Jesus estava falando para Luísa? Porque quando Jesus falou isso para Luísa, ele estava dizendo que queria isso nela, que ela vivesse na divina vontade. Ali ele ainda estava conquistando ela, chamando ela, usando dela ainda. Tinha também o propósito de consumar a santidade humana, né, nela. Dela viver perfeitamente ali na graça, nas virtudes e tudo. Tinha um propósito ali, mas o maior de tudo é ela viver na divina vontade, porque só isso poderia agradar a Deus. Então, só o amor na divina vontade, só a pessoa viver na divina vontade, ela pode reparar nesse grau que mesmo que você veja as piores iniquidades, o poder que tem um ato na divina vontade, uma oração feita, uma reparação feita na divina vontade, supera a pior coisa que possa estar acontecendo na face da terra. Você pode ver o pior vídeo, você pode ver o pior conteúdo, você pode ver as pessoas falando, fazendo as coisas mais loucas, mas um ato na vontade divina tem poder sobre tudo isso. Por isso que Jesus fala que punha as criaturas tudo de lado e olha só para essa pessoa, porque essa pessoa está fazendo, que é o que ele falou antes, né? Por causa do poder que tem o ato na divina vontade, porque é o próprio Deus agindo, é o próprio poder de Deus agindo na criatura, não é ela amando sozinha, particularmente com a pequenez dela ali, mas é Deus nela, é Deus agindo nela, né? É o próprio amor de Deus nela, é o ato divino nela. E nada supera isso, nada pode superar Deus, né? O amor de Deus. Então é muito grande isso, o poder que tem o ato na divina vontade. Por isso que para esses tempos ele não quer mais as almas vítimas, né? Como ele falou no estudo passado, mas quer filhos na divina vontade, porque para superar essa iniquidade que está no mundo, e o grau que o homem chegou de loucura que a gente está vendo aí,
Só atos na divina vontade, só filhos da divina vontade. É muito importante isso, ter reparações nesse grau, porque não é a criatura fazendo, é Deus fazendo, né? É o próprio Deus nela, mas precisa da humanidade da criatura, né? Precisa de humanidades, assim como era a humanidade de Cristo na Terra, que só Jesus podia agradar a Deus, né? Que Deus olhava para os outros por causa dele, né? Então, e olharam para todos nós por causa do sangue de Cristo, por causa dos méritos de Cristo que nós conquistamos. Não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Essas pessoas se tornam outros Cristos também fazendo o mesmo. E por causa delas, né, se pode, né, abençoar os outros. É muito importante isso. Então, é muito importante ter filhos nesse grau de reparação a Deus. Entendeu? Porque é o próprio amor de Deus nela. Por quê? Porque nelas não vai ter mais o egoísmo. Quando elas forem fazer os atos, não vão buscar nada para si mesmas, né? Não vai ser atos egoístas. E porque Deus na criatura, ele não age de qualquer forma, não é qualquer coisa que ele presta atenção assim. São atos de amor, de doação, é aquilo que realmente é bom. A pessoa vai ver num grau muito maior daquilo que realmente importa, né? E não as coisas mínimas, mínimas, temporais, né? Então, só na divina vontade esses atos podem reparar presente, passado, futuro e toda a humanidade, né? E pode ter essa dimensão tão grande, né? De reparar do primeiro ao último homem da Terra ter essa dimensão universal. Só Deus na criatura, só tendo uma vontade divina, porque se tiver vontade humana não dá. Tem interesse próprio, tem contaminação, e como ele explicou, ele não vai descer a contaminação, ele não vai se misturar com a contaminação, ele não quer isso. Ou é Deus ou não é Deus, entendeu? Então é muito importante isso, né? Então, nesses tempos, a gente reza mais é para ter esses filhos, né? A gente trabalha mais é formando esses filhos. A maior caridade que você pode fazer é formar filhos na divina vontade. É falar da divina vontade, é convidar as pessoas para viver na divina vontade. É a coisa mais importante, né? É você ser esse filho na divina vontade. É mais importante os atos na divina vontade do que se você pensar, eu tenho que ir lá e rezar o relógio da paixão todo dia, por causa da iniquidade do mundo. O mundo está muito ruim. Deixa eu ir lá fazer os giros da alma. Deixa eu ir lá fazer orações vocais, o rosário com o Frei Gilson, adoração tal e um monte de coisa. E você falar assim, eu vou rezar muitas essas orações porque para reparar o mundo. Não vai adiantar, não vai ter o poder que tem o ato da divina vontade. Porque, igual foi falado, um dia que a pessoa vive na divina vontade já é uma coisa poderosa que você não faz ideia. Imagina viver na sua vida a partir de agora e para sempre, até quando Deus permitir aqui na Terra, você viver na divina vontade. Cada pensamento, cada respiro seu já supera milhões de orações. Cada respiro. Ah, mas as outras criaturas, então, o respiro delas não é divino, a vida delas não tem Deus? Tem, mas elas não sabem. Sem conhecimento não tem valor. Como que você vai ofertar algo que você não conhece, como foi explicado no outro estudo? Como que você vai ofertar algo que você não tem conhecimento, que você não sabe o bem daquilo, que você não quer, que você não põe a intenção verdadeira? Não tem jeito, né? Esses são atos conscientes de alguém que conhece e ama a Deus e que está realmente dando a sua vontade humana de verdade, que entende o que que é isso, né? E que faz essa entrega verdadeira e deixa Deus dominá-la, né? Então, é uma coisa de vida, de verdade, não, de honestidade, não é fingimento, não é falso, senão não é ato da divina vontade. Então, é muito importante isso, né? Então precisa de filhos nesse grau de posse mesmo, né, de possuidores mesmo, e que repara, né, porque tem muitas pessoas que às vezes abandonam e acha que é muito pouco, porque vê poucas pessoas aqui no canal, no grupo, e acha que o que elas fazem lá de atividades é muito mais importante, que elas estarem inseridas em grupos que fazem orações, não estou dizendo que não se deve, tá? Mas eu estou explicando que a pessoa, às vezes, ela olha os números e nossa, parece que é muito mais poderoso rezar o rosário da madrugada, porque é muita gente rezando. Parece que tem um grau de abrangência muito maior. E a pessoa faz pouco disso. Quando a gente fala da importância de partilhar e tudo, a pessoa acha que isso é nada, porque ela não sabe. Então, ela realmente não ama a vontade de Deus. Ela lê os escritos como simplesmente um conhecimento a mais, mas é a fé sem amor. Só conhecer sem você valorizar isso não adianta.
Os atos da divina vontade é quando você dá valor a isso. Se você não dá valor a essa vida e largar tudo por ela, então não adianta. Precisa de filhos que vivam nesse grau de posse, que deixa tudo para viver isso, tá? E Deus quer isso, tá? É muito importante isso. Aí foi falado da mortificação, né? Que agora que eu entendi melhor a mortificação, né? Desde o tema, né? A meditação do tema no grupo, como da escola. Porque a gente ouve falar, mas às vezes não sabe dar Foi falado de um jeito claro, né? Às vezes a gente não sabe, a gente fala, mas não, ainda fica complexo, né? E é algo assim tão simples e às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Então é por isso que fala que a mortificação é os olhos da alma, né? Que eu ouvia falar, mas eu não entendia direito. Por que que a mortificação é os olhos da alma, né? Mas é isso, né? A compreensão que você tem do seu próprio estado. Então, quando fala assim, fulano ficou mortificado, é ele mesmo, nele mesmo se doendo, porque ele viu o seu erro, né? Porque ele viu o que ele errou, ele viu a sua falha, né? Ele viu o seu estado, ele tomou consciência de como está a sua alma, né? Tomou consciência de que ele está errado, né? Então é muito importante a mortificação na divina vontade também, porque porque quando Jesus faz uma correção, se você não se mortifica nesse sentido, você não assume aquilo. Você fala, ah, não é eu não, não é comigo não, não tive essa intenção. Ah, não sei o que, não. Você não aceita a verdade do que está sendo dito ali, não olha para sua alma e nem quer conhecer sua alma, né? Não quer nem saber se realmente aquilo que Jesus está falando tem algum sentido. Você já quer se justificar e dizer, eu não tenho nada a ver com isso aí, não, você entendeu errado. Ah, deve ser essa pessoa que está no humano, que está interpretando errado, que eu não penso assim, não, e você já quer falar, se defender, se justificar, porque você não é uma alma mortificada. Você ainda confia em si mesmo. Mas quando você é uma alma mortificada, você logo fala assim, eu posso estar errada mesmo, quem sou eu para ficar justificando e brigando? Se Jesus viu isso em mim, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui. Todas as vezes que chegava uma luz para mim, uma correção, eu ficava pensando, mesmo que naquele momento eu me assustava com aquela luz, porque eu falava assim, não parece que eu estou fazendo aquilo que Jesus está falando, parece que ele aumentou muito, né? Aí quando aí eu parava para meditar, não, não vou falar nada, porque certamente eu estou errada. Eu ainda não estou conseguindo entender, mas eu estou errada, com certeza. O que esperar de mim? Isso já é mortificação. Você desacredita em você e não põe a culpa em Deus e nem em ninguém. Porque a alma que não se mortifica, ela culpa Deus e os demais. Quando ela vai se justificar, ela fala, é por causa de fulano de tal, é por causa de ciclano, é por causa disso, é por causa daquilo, que deu errado, que eu fiz isso, mas não foi minha culpa. Agora você assume a culpa. Na divina vontade, gente, você pode viver na divina vontade agora. Porque você não precisa falar assim, ah, não, não tem como viver na divina vontade, não por minha culpa, por culpa de fulano de tal, por culpa de ciclano, a culpa é deles que me atrapalha, a culpa é de não sei quem, a culpa é dos meus traumas, a culpa é da vida que eu tive, a culpa é dos meus pais, como eles me educaram. Não, você entende o seguinte, você é o problema. Não é a sua vida, não é nada fora de você, é você mesmo. Ah, mas tem pessoas que atrapalham minha vida, tem pessoas que... Tá, mas você é a única pessoa que pode se decidir nesse exato momento. Você é a única pessoa que realmente a sua vontade humana, com a sua vontade humana que você escolhe ficar nas trevas ou ir para a luz, né? Ninguém decide ler o livro do céu e viver na divina vontade por você, é você. Então, a mortificação, você vai entender o seguinte, eu que sou o problema, a resistência vem de mim. Chega de ficar culpando, chega de ficar no chororô, chega de ficar no mimimi. Eu sou muito mimimi, eu sou muito problema, eu sou muito não me toque, eu que sou o problema, eu que ponho obstáculos para Deus. Não é que Deus não me ama, não é que Deus não me ajuda, não é que Deus me abandonou, não é nada disso, é eu mesmo que me afastei, é eu mesmo que me fechei, é eu mesmo que me voltei para mim mesmo, é eu mesmo que tenho resistências enormes dentro de mim. É eu que fico cheia de capricho, querendo que Deus apareça para mim, querendo que Deus faça do meu jeito, sem que Deus já manifeste o amor dele para mim constantemente. Olha a minha vida, olha me dá vida. Se isso não é amor de Deus. Quantas pessoas, gente, eu tava vendo um vídeo de uma mulher que fala que é ateu. As coisas que ela fala, os absurdos que ela fala, os argumentos racionais demais dela, faz com que ela não enxergue. E ela explica em um vídeo dela que ela não acredita em Deus porque ela pediu um sinal e ele não deu. Então, assim, são pessoas assim, mimadas, né? Que se Jesus não fizer do jeito delas, dele não existe. Mas só para ela estar fazendo essa pergunta, só para ela poder ter esse pensamento, só para ela poder fazer um vídeo desse,
É porque Deus deu para ela a existência, já é um sinal muito grande, né? Se a pessoa pôr a mão no coração e ver os batimentos cardíacos, ela já vai ver que é o amor de Deus ali sendo manifestado. Mas para ela, Deus é obrigado a mostrar um brilho diferente. Deus é obrigado a aparecer. Ela é tão maravilhosa e única na Terra que Deus é obrigado a se mover só para ela. São pessoas assim. Aí elas falam que Deus não existe simplesmente porque elas pediram um sinal e não foi dado. Mas será que Deus não deu, mas elas não estão abertas e não aceitaram o que Deus deu, assim, na simplicidade? Porque só de você acordar, filho, já é amor de Deus. Se você vivesse um dia ou um segundo, já é amor de Deus. Então são pessoas assim muito fechadas para Deus, muito fechadas para o espiritual, né? E ela pega tudo que é da Bíblia e traz para um contexto social e político e para mostrar que foi praticamente assim um homem que escreveu a Bíblia para no contexto de dominar as pessoas e colocar a mulher lá embaixo, a visão da mulher lá embaixo. Então, ela, você tem que ver como que ela fez a releitura da Bíblia na parte do Éden, né? Horrível. Mas são pessoas assim, sabe? É, que e outra coisa, para ela Deus realmente seria existência, amor, se ela pudesse se deixar todo mundo viver como quiser, pensar como quiser. Então, as pessoas estão pensando como elas querem. Só que ela não é simplesmente isso que ela questiona. Para ela, Deus tem que gostar e tolerar isso, e se a pessoa quiser ir para o céu, ela vai. Mesmo ela indo contra Deus e pensando bobagem e indo contra a vontade de Deus. Que pôr uma lei, por regra, já é uma falta de amor e de tirar a liberdade das criaturas. E ela ainda por cima elogia a serpente, né? Elogia a serpente, ainda por cima você fica assim. O demônio está enganando muita gente com essa visão. Por quê? Porque, como foi falado no estudo, a serpente, o demônio, né? O anticristo, ele vai aparecer como alguém que respeita as diferenças de todo mundo e que você vai ser aceito fazendo o que você quiser, não importa se você está fazendo uma coisa horrível, não importa se é uma desordem. É uma religião que é para todo mundo. Cuidado, entendeu? Porque para ela a regra separa. Uns ir para o céu, outros não, é uma forma de prestigiar uma pessoa da outra, a visão da pessoa. Então ela quer humanizar Deus, né? Ela quer porque Deus, a pessoa racional quer pôr Deus dentro da cabeça dela, não vai funcionar. É ela que tem que ir para a cabeça de Deus. É ela que tem que sair da visão baixa dela e ir para a cabeça de Deus, né? Mas não, Deus tem que caber na cabeça dela, senão Deus não faz sentido. Na visão carnal, aí mistura a carnalidade dela, os apetites e as paixões que ela acha lindo, que faz parte do ser humano, que ela não abre mão. E Deus, se Deus não gosta, então não é bom e não existe, né? Tipo assim. É muito difícil, gente. Nós estamos por isso que precisa ter pessoas que falem de Deus, falem a verdade de Deus, né? Que defenda Deus, né? Que defenda Ele mesmo, né? A palavra dele, aquilo que é correto, os direitos dele, né? Que defenda os direitos dele, tá? Então, voltando para essa questão da mortificação, você não vai ser essa pessoa, porque você vai se colocar no seu devido lugar. Quem sou eu para questionar Deus alguma coisa? Quem sou eu? Eu sou um nada. Quem sou eu? Então é um olhar para si, a mortificação, um olhar para si para se desfazer do próprio ser, tá? Não olhar para si de valorizar o seu ser. Não é um olhar para si em que você fica ali se mortificando e ficar o dia todo aí você não faz mais nada, não faz nenhum ato na divina vontade mais. Ah, porque eu sou miserável, eu não presto, olha só como eu sou feio, não. Você assume a verdade porque você não vai confiar mais em si mesmo, mas em Deus e vai. Tá, mas deixa eu ver o que Deus está falando, então. Então só importa o que ele tem para dizer. As minhas opiniões não prestam, o meu eu não presta. Né? Então, assim, você precisa fazer essa desfeita do seu ser, porque o ser humano se valoriza muito, gente. Quem hoje está disposto a se desfazer de si mesmo? Por isso que Jesus fala que é difícil a alma viver na divina vontade. Porque a pessoa não quer, é muito difícil para a pessoa negar a si mesma, negar a sua vontade humana. Porque ela quer existir com a sua vontade humana, né? Ela não quer negar a sua opinião, né? A sua visão, né? Por isso que a mortificação é importante, né? Para justamente te mostrar o seu nada. E Deus mortifica o ser humano de várias formas, né? Quando ele deixa o ser humano falhar, errar,
vê que ele é pequeno, né? Diante de um animal feroz, o animal pode matar ele. Isso também mortifica, porque às vezes a pessoa se acha tão poderosa, né? Várias formas Deus te mortifica, né? Por meio de humilhações, contrariedades. É muito importante, tá? Para você olhar para si e perceber, poxa, quem sou eu para falar alguma coisa e me achar alguma coisa, né? Então, a mortificação é a visão da alma, porque é a visão do que você está fazendo de errado, né? E aí você vai calar o seu eu, você vai calar a boca, eu não vou questionar mais a Deus. Você vai falar consigo mesmo, sabe? Você vai se calar. É você mesmo que cala a sua boca, não é Deus que cala a sua boca, não. É você mesmo que tem que calar a sua boca para ouvir Jesus. Se você mesmo não falar, cala a boca aí, ó, deixa eu ir lá ouvir o que Jesus tem para falar, entendeu? É você mesmo que faz esse trabalho, né? Você mesmo que fala, cala a boca, né? É um bater em si mesmo, né? É ver a culpa em você, o problema em você. Você percebeu? Cala a boca, você não tem que questionar nada. Quem é você para brigar com Deus, para pôr defeito em alguma coisa que ele faz, para ver defeito na obra de Deus, para achar que, Jesus tinha que aparecer para mim? Por que que aparece para uns e não aparece para mim? Você, cala a boca com isso. Que é isso? Quem é você? Que é isso? Deus já se manifesta do jeito que ele quer se manifestar e tá bom demais. E quem é você para ensinar a Deus? Quem é você para ensinar como Deus tem que se manifestar? Então, assim, você vai calando você mesma, né? Desaprovando-te, né? Entendeu? E reafirmando o divino. O que é bom, o que é verdadeiro, né? Então, é muito importante isso. Então, você tem que se convencer de que você é o problema. Tem pessoas que não aceitam que ela é o problema, por isso que ela tem dificuldade de viver na divina vontade, tá? Que quando alguém vai mostrar isso para elas, elas não aceitam. Não, é você que tá, ser humano, é você que tá me perseguindo. Eu não sou o problema, não. Não tem nada de errado em mim, não. Que Jesus em mim não é assim, não. E tem pessoas que não aceitam que elas são um problema, tá? Que elas são um obstáculo. Tem coisas que Jesus não consegue falar para a pessoa. Que tem nela obstáculos, resistências. É muito difícil. Tem pessoas que é muito fechada. Então elas ficam travadas para a graça, né? Paralisadas. Não porque Deus não queira, mas é elas mesmo que têm essa trava dentro de si. Elas não aceitam que Deus diga, mas a gente aprende aqui, gente, a ouvir qualquer coisa de Jesus e calar nossa boca. Eu já fui chamada de tudo qualquer nome. Eu não lembro direito assim, mas eu já fui mortificada de tantas formas que eu mesmo me mortifico, né? Eu mesmo me xingo, né? Eu mesmo falo, cala a boca, Ruth, você é uma lerda, você é doida, você não sabe o que você tá falando, não. Entendeu? É importante a gente mesmo já fazer isso, né? Entendeu? Com toda sinceridade eu faço isso, né? Porque o que esperar de mim, né? E então, assim, gente, tem pessoas que não aceitam, que Jesus não tem palavras, Jesus já me chamou de adúltera. Tem coisas que as pessoas não aceitam ouvir dele. Tá vendo como que é difícil? O ser humano não aceita. Entendeu? Porque é uma pessoa que não está forjada na mortificação. É uma pessoa que teve oportunidade de se mortificar, mas certamente brigou, se rebelou, que quis se defender, não aceitou, né? Ela resiste, né? Ela não aceita que alguém ponha a culpa nela. Ela não aceita se ver feia, né? Ela não aceita ver a sua própria alma, né? O seu próprio nada, né? Ela às vezes não aceita ver a sua própria miséria, né? É complicado, né? Ela quer se ver linda, maravilhosa, e isso é terrível. Aí Deus precisa mostrar que você é um nada, para que você não se ensoberbeça, que é muito perigoso isso, né? E é muito importante essa mortificação, tá? É muito importante. Aí foi falado sobre os vazios da justiça na humanidade de Jesus, né? Que assim como Jesus ele teve, né? Porque está no trecho muito importante, estava explicando sobre o livre-arbítrio. Por que que Deus permite o livre-arbítrio do ser humano, né? Por que que é importante que o próprio Jesus ele aceitou isso, né? Quando fala que Jesus aceitou os vazios da justiça em sua humanidade, por isso ele aceitou morrer, né? Na sua humanidade, ele aceitou morrer, né? Se levar a culpa, né? Como assim? Aniquilar a si mesmo para que o ser humano pudesse ter oportunidade, porque isso é a misericórdia. Mas a sua divindade ele não nega, né? E é todo o direito dele, claro, tá super certo, né? Super justo. Por que que Deus vai negar a si mesmo? Como se Deus fizesse alguma coisa errada ao criar o homem.
Porque se ele negasse a si mesmo e falasse, ah, pode entrar no céu, você mesmo, ah, você quer ser LGBT e defender isso aí, pode vir pro céu. Ah, você quer ser prostituta mesmo a vida toda e ainda falar que Deus está nisso? Então pode vir pro céu. Ah, você não quer me amar não, mas também não quer o inferno, quer ficar aqui no céu? É a casa da mãe Joana, pode entrar todo mundo. Eu vou negar a mim mesmo e fingir que eu nem tô vendo. Vocês estão sujos, vocês estão com sua vontade humana, que vocês são meus inimigos. Não, 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 eu não vou mais. Eu vou abnegar dos meus direitos de pai aqui no céu também. E o céu está aberto para qualquer um que quiser entrar agora e pode fazer a festa. Não, tá errado. Ele não tem por que se baixar nesse sentido. Ele não fez nada de errado. Porque seria como se dissesse assim: é eu que tenho que mudar. Eu não vou ficar impondo isso sobre eles, não, coitado deles. É eu que tenho que mudar meu jeito, eu que tenho que mudar meu sistema, eu que tenho que mudar meu propósito, eu que tenho que mudar minha lei, eu que tenho que mudar meus atributos, né? Aí ele nega os seus atributos, que é a justiça também. Ele nega a si mesmo como se ele que fez alguma coisa errada. Eu que fiz uma coisa errada, né? Aquele pai assim, não importa como o filho volta para casa, se ele reconhece ou não, não, mas o pai é obrigado a abrir a porta, né? O pai é obrigado a acolher, né? E o ser humano não precisa fazer nada para merecer isso, nada, ele não precisa nem ter um movimento de arrependimento. Que Deus é, porque essas pessoas que é racionalista e que defende isso, igual essa mulher estava falando, elas acham que só de ter lei já é abuso. Que a verdadeira liberdade é o ser humano poder pensar por conta própria, mas isso significa pensar o que quiser. E Deus é obrigado a gostar, né? Porque é isso que esse mundo quer ensinar, gente. Que, que a normalidade, você tem que. Não, você tem que aceitar a normalidade. Se você já discordar, você é errado. Você é nazista, você é ista, você não sei o quê, você inventa um monte de nome. Você é a pessoa do ódio, né? Pronto. Porque você ainda tem que gostar ainda do que as pessoas estão fazendo ainda. Você tem que ver e não sentir nada. Aí Deus tem que ver e não sentir nenhum nojo, nenhuma repugnância do homem. Ele tem que negar a si mesmo, ele tem que cuspir nas próprias leis dele, cuspir naquilo que é santo e sagrado e puro, no propósito para o qual ele foi criado, criou o homem e rasgar todo o plano. É isso que ele tem que fazer? Claro que não. O ser humano foi criado por Deus e ainda quer mandar em Deus. Deus não tem que negar a si mesmo, não. Sabe por quê? Porque ele não errou ao criar o homem, ele não fez nada de errado. Ele não errou. Fomos nós. Por isso que é importante a mortificação já aqui na terra, para você não ser essa pessoa. Foi nós que erramos. É nós que desistimos. É nós que fechamos os nossos olhos para Deus. Não foi Deus, foi o homem. Você tem que entender isso, tá? Justamente por querer pensar por conta própria e querer qualquer tipo de pensamento e negar a lei de Deus, aquilo que é verdadeiro. E ter um regime, ter uma lei, o que é santo, é super justo. Essas pessoas que defendem isso vivem sobre uma lei, né? E elas acham que essas moralidades delas tiraram de onde, né? Essa pessoa mesmo dá aula, tá? Ela dá aula. Tá, mas ela vai pôr uma lei lá. Ela vai aprovar qualquer aluno, mesmo que o aluno pegue a prova e rabisca e rasgue, e o outro faça bonitinho, responda tudo bonitinho, mas esse professor tem que ser injusto. Um rasga, rabisca a prova, ele não faz a prova e faz rebeldia, e no final das contas todos têm que ganhar 10, porque afinal ele é a opinião dele. Na opinião dele, ele acha que a prova tem que ser rasgada e rabiscada e ele tem que ter liberdade, porque senão essa pessoa vai ser uma ditadora. Essa professora, se ela não dá 10 para ele, essa professora vai ser uma péssima profissional, não vai? E ela estaria negando a si mesma, ela estaria negando a própria verdade de que aquela pessoa respondeu errado, não fez, e a outra fez. Então, essa pessoa mesmo não quer isso, essa pessoa quer a ordem. Essa pessoa vai valorizar e vai dar ponto para aquele que fez. Então, se ela é moral nesse sentido, por que que ela não pode entender Deus? Ela acha que Deus difere disso? Ah, não, mas Deus não, Deus não. Deus ele tem que aceitar. Que eu rabisque a prova, que eu rasgue, que eu rasure, que eu não queira fazer a minha parte, né? Não. E essas pessoas, outro argumento que elas usam é: por que que Deus está permite o mal, permite isso, permite aquilo? Gente do céu, tudo tem seu oposto. Se tem o mal, tem o bem. E a gente escolher e por nós mesmos já é o exercício da liberdade. E essa pessoa acha que não. A pessoa não pensa, sabe? Não, o racional fica enganado, né? Tá confuso, tá cego. A pessoa, quanto mais pensa, mais parece que mais burra tá. Porque ela não tá
Sem a iluminação do Espírito Santo, sem o espiritual, realmente, sem a graça de Deus, os seus pensamentos não são lixo, está sendo jogado fora. É muito complicado o ser humano, gente. O ser humano nega a Deus demais, sabe? Se você for pensar sem chamar Deus para os seus pensamentos, já era, filho. Vai ficar consigo mesmo, você ver as coisas que você vai pensar. Então, gente, a gente tem que entender a realidade, né? É uma justiça de Deus. A gente tem que entender, gente, que Deus, ele tem um plano de amor e que e o homem é livre para escolher e Deus não tirou essa liberdade, né, do ser humano. Jesus aceitou o vazio, né, na humanidade dele, que são as almas que se perderam, que não valorizaram o sangue dele. E ele falou que se pudesse, mas ele negou também isso, porque ele falou assim que se ele pudesse, ele sofreria muito mais para que o ser humano precisasse nem ir para o inferno mais, passar por nada. O ser humano não se perdesse, né? Mas aí teria que tirar o livre-arbítrio das pessoas, e isso não pode, não é bom. Não é bom para o próprio ser humano. Não é bom para o ser humano, porque não vai estar com Deus de uma forma verdadeira. E Deus não fez a gente para ser robô. Seria tirar a nossa dignidade, transformar a gente em uma máquina. E nós não somos uma máquina que você só aperta o botão e ela obedece a Deus. Não, nós somos seres livres que precisamos amar como filhos e filhas. A mesma liberdade que há em Deus, né? De ter nos feitos por uma vontade, por Ele, por uma liberdade dele, né? Então, assim, Jesus, ele, por isso que ele fala, Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, ele viveu também esse vazio, essa privação, essa dor dessas almas perdidas, né? Mas não tirou o livre-arbítrio do ser humano. E Luísa estava sofrendo o mesmo, sendo privada de Jesus. Por isso que ela sofre a privação. É para ela também sofrer, porque já pensou se a pessoa vê Jesus sofrer desse jeito, que o seu próprio Deus, né? Ele não fez violência, não impôs, né? E forçou ninguém a estar com ele. Nunca, nunca, não seria justo, não seria bom, né? Não seria. E ele não fez isso. Se ele passou por esse sofrimento, nós não podemos sofrer nenhum tipo de privação e de sofrimento aqui na Terra, né? Então é isso que está sendo falado, né? Então, assim, nós também passamos por sofrimentos de situações que às vezes a gente não gostaria de passar. Você acha que Jesus ficou feliz? Foi bom? Assim, ele sofreu muito vendo a perda das almas. Ele sofreu muito vendo aqueles que ele viu o homem do primeiro ao último homem e viu aqueles que não ia valorizar. Foi terrível, né? Aí parece dar aquele sentimento de perda de tempo, né? Desperdício do sangue dele e tudo, né? Então a gente às vezes passa por sofrimentos assim também de situações que a gente não pode mudar. De situações em que a gente também vê assim, mas parece que é perda de tempo. Você lida com uma situação que parece que não tem solução. E o que que Deus quer de você nessas situações que parece não ter conserto? Que você vê que você não tem o poder de mudar, que você não pode, porque também seria infringir a liberdade do outro. Seria você também fazer uma violência. Por exemplo, você conviver com alguém que não muda em direção à forma que te trata. E o que pensa de você e não adianta. Por mais que você possa fazer o melhor, a pessoa pensa mal de você e você fala: Meu Jesus amado, o que que é isso? Parece que nada muda, essa pessoa não tem conserto. Você se resigna e aceita. Parece não ter saída. Você se resigna e aceita passar por isso. Como Jesus também aceita aqueles que não querem ele. E ele não vai lá e vai fazer uma violência na pessoa e tirar o livre-arbítrio dela e apagar a memória dela e fazer ela pensar só as coisas boas e não ter questionamento, nada disso. Ele vai fazer o mesmo, ele vai deixar ela livre. Porque o amor, gente, deixa a pessoa livre para ela te amar ou te rejeitar. Porque o amor tem que ser na verdade. E o ser humano foi feito para viver na verdade, não na mentira. Isso é a maior dignidade que nós podemos ter, de poder escolher verdadeiramente, gente. Porque Deus não quer que a gente chegue lá com indignidade. Sentindo que a gente foi lá sem fazer nada por onde. A gente não escolheu, a gente não lutou nessa terra. A gente não se mortificou, não lutou por Deus, não fez uma escolha verdadeira, não foi contra o mal, não confrontou o mal, não lutou contra a carne, contra as paixões, simplesmente chegou lá. Aí você vê todo o sacrifício de Jesus e olhar para você mesmo vai se sentir horrível. O que que eu fiz por esse que fez tudo por mim? Nada. Eu não destruí minha própria carne, nada, eu não neguei a mim mesma, né? O meu eu, nada, né? Eu simplesmente estou aqui porque já fui condicionada a estar aqui. Não seria uma coisa boa, não seria, gente. O ser humano acha que tem que ser assim. A gente vê nos filmes, né?
que quando eles retratam alguém assim que vai se posicionar como um Deus, que vai consertar a Terra, é uma pessoa que simplesmente quer apertar o botão e aniquilar todo mundo. Porque às vezes na visão deles, Deus tinha que ser dessa forma. Entendeu? Que Deus tinha que ir lá e destruir as pessoas, porque elas pisam na bola e criar uma raça melhor, uma raça mais obediente. Gente, que ridículo, né? O ser humano, né, tem uma visão tão errada, né, das coisas, né? E é interessante, né, que quanto mais eles tentam fazer isso nos filmes, mais estraga eles fazem. Estraga a pessoa. Deus nunca vai fazer uma coisa dessa, gente. Seria dizer assim, nossa, perdi meu tempo, eu vacilei criar essas pessoas. É aquela pessoa que fez um trabalho mal feito, tem que rasgar o projeto, iniciar e fazer outro. Deus não precisa disso. O projeto dele é perfeito. Tudo que ele fez é perfeito. Entendeu? Então, ele não tem que se vergonhar de nada. Ele não tem que se esquivar de nada. Ele não tem problema nenhum no que ele fez, gente. É perfeito, gente. Até a gente estar nessa terra e ser tentado pelo demônio, e ter o demônio aqui, e ter o bem e o mal, tudo tem o seu antagonista, o seu contrário. Senão também não tem sentido falar que aqui é uma luta, que aqui é uma decisão. Se você só está condicionado a dizer a ir para um caminho, que luta é essa, né? Então não, né? Então como que você vai realmente se decidir por mostrar que verdadeiramente você se decidiu por aquilo, se você não vê o contrário, né? Então não tem, você mesmo vai falar assim, não tem sentido, né? Não tem lógica isso. Então, gente, essa terra é o lugar para se desenvolver o amor para o ser humano. O livre-arbítrio é para isso, para o ser humano escolher. Entendeu? Para o ser humano escolher se decidir por Deus. É para ele exercer a liberdade de se decidir por Deus, para ele mesmo saber. Eu não fui obrigado a me decidir por Deus. Entendeu? Foi uma escolha voluntária, verdadeira, né? Foi uma decisão, né? É fruto de uma consciência. Pode ser que eu quebrei a minha cara por mais muita experiência na vida. Mas pela essa experiência você vê, não presta o contrário, a vida sem Deus. Então você vai buscar ele com uma decisão verdadeira, entendeu? Até a experiência contrária vai te ajudar nisso, né? Não que eu estou dizendo que é maravilhoso o pecado em si, mas se Deus permite arriscar perder o homem com essa realidade que ele pode cair, isso é o maior amor de todos, entendeu? Arriscar. Porque você fala assim, não, mas o amor verdadeiro é que o seu filho é tão precioso, acabou de sair do seu ventre. Aí eu pego meu bebezinho, ponho numa gaiola, ponho num lugar para que ela nunca erre, para que ela nunca me desobedeça. Ai, como eu amo a Sara, né? Eu vou prender ela dentro de uma redoma de vidro, para que ela nunca me magoe, para que ela nunca me decepcione. E ali eu vou condicioná-la a fazer só o que eu quero. Você acha que isso é verdadeiramente amar a minha filha? Não. E relacionamento nasce da confiança. Tem que ter confiança. Deus quer que o ser humano confie nele, não por medo, não por imposição, mas por uma verdade, né? Dele entender que Deus é amor, né? E ele entender que quando Deus põe uma lei e uma coisa, não é para prender ele, é para proteção dele. Ele tem que, aí quando ele percebe que quando se transgrediu, ele machucou, ele vai perceber, nossa, por isso que ele me fala para não fazer isso. Isso vai ferir. Tem tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A palavra de Deus tem que estar na cabeça dele como uma verdade, não como uma imposição. Eu tenho que pensar isso, eu tenho que pensar isso. Tem que ser verdade. Deus quer que o ser humano ame ele dessa forma natural, verdadeira, entendeu? Por isso que ele dá essa liberdade e o próprio inferno também mostra a liberdade do ser humano. Porque aquela pessoa que estava no inferno, ela escolheu estar ali. E ela pode escolher estar ali, entendeu? É muito importante isso. É. Aí você fala assim, ah, mas é só Deus aparecer para as pessoas e mostrar tudo que ele é, que aí ninguém mais vai se desviar dele. Não, isso não seria bom, seria uma violência. Deus não quer aparecer de um jeito que faça uma violência a você, que invada o seu espaço natural. Deus já se revela no natural, por meio da palavra, por meio daquilo que ele já infundiu em você, através dos seus pensamentos, memória, inteligência, vontade, através da palavra. Ele fala através da criação, ele fala através dos acontecimentos. Ele fala através desse seu mundo aqui, né? Ele fala através da natureza, do natural. Deus não quer invadir o seu espaço, porque você precisa buscar a verdade.
sem que tenha uma aparição, uma coisa que te force a isso, né? Que te cause algum medo e um temor. Não seria verdadeiro, não seria. E você acha que Deus quer mentira? Olhar para dentro de você e ver, ah, tá comigo é por medo. Não. Por isso, né, que aquele monge questionou a Deus. Ah, os demônios podiam aparecer para a pessoa, porque aí nunca ela vai querer o demônio, né? Então, assim, isso seria uma violência. A pessoa não tem nem condição de ver uma figura dessa. Isso seria uma violência tão grande que elas viriam a Deus por medo. E Deus não quer isso, gente. Deus quer que você se aproxime dele com confiança. Por isso que ele fala que a terra é um jogo, e ele se arrisca. Tem um trecho do livro do céu que fala que é um jogo de azar. Porque é como se ele estivesse se arriscando. Ele, ao soltar você, ao deixar você sair do ventre dele, como a mãe que deixa o filho nascer e crescer, é a mesma coisa. Ele está te deixando, ele está arriscando, de certa forma. Ele está arriscando, né? Mas ele confia, ele quer que você escolha, ele quer que você tenha essa liberdade. Então é muito importante isso, né? É, você tem que escolher ouvir a verdade ou a mentira durante a vida. Entendeu? Ah, mas nunca vai ter uma hora da verdade? Vai ter uma hora da verdade, mas na hora certa, né? No seu juízo particular, no momento em que tudo é aberto. Mas aqui você já vê os frutos daquilo que dá errado, daquilo que dá certo. Sabe, Deus mostra de várias formas, Deus avisa. E às vezes avisa, aí você pensa, se aquela pessoa que se condenou, ela deve não ter tido muita oportunidade igual outras pessoas, não. Às vezes ela teve mais que outras, justamente por Jesus ver a dureza do coração dela. Mas ela é que não quis. Ela é que usou toda a verdade contra Deus, né? Ela é que se esquivou, né? Então, é muito sério isso. Então, gente, é muito importante a gente compreender a Deus, sabe? Nunca fazer igual essas pessoas loucas fazem aí de ficar questionando a Deus, né? A gente sabe, né? Então, a terra é uma escola de amor, gente, pra gente aprender a amar. Conhecer, amar e servir a Deus, né? E um amor verdadeiro, livre, que se arrisca, né? Que ama e se arrisca, né? Então, é a coisa mais linda, é uma dignidade que Deus pode dar. O homem não seria digno se não tivesse liberdade, tá? Não seria. O poder escolher e eu decidir lutar pelo céu, pelas coisas de Deus, isso é muito importante. Senão você nem se sente parte da família, tá? Você não vai ficar como um filho indigno diante da família. E Deus não quer isso. Deus não quer que você se sinta assim, esquisito no céu, sabe? Uma pessoa estranha, eu tô aqui, mas eu não fiz nada para estar aqui. E nunca ele quer esse sentimento de inadequação. Nunca. Tem que ser o lugar. Quando você chegar no céu, você vai ser feliz porque você vai saber que você realmente escolheu aquele lugar. E quem tá no inferno também tá lá porque escolheu aquele lugar. Entendeu? Isso é muito importante, tá? É, então, se você não passar por essa luta diária, você não é digno do amor de Deus. Entendeu? E se a gente entender isso, então a gente não vai questionar mais nada do porquê que tem o céu, tem o inferno, tem essa realidade dos condenados, nada. É muito importante isso. Porque tem o direito, gente. Ele é o criador de tudo, né? Tem o seu propósito, uma ordem, uma lei. Ele está acima de nós. Qual que é o problema disso? Entendeu? Então, assim, Deus tem os bens, né? Que é o conhecimento dele, que é a vida dele, que é o amor dele. Mas aí ele tem que dar de graça sem o ser humano querer. O ser humano não faz nada. Cospe na cara dele e tem que receber igual o que está buscando? Não. Seria a mesma coisa desse exemplo do professor. Ah, um rasga a prova e ganha 10. O outro fica ali ralando, estuda a semana toda, tá com a cabeça até suando, o cérebro de tanto pensar, e fica horas ali refletindo para fazer a prova. E esse ganha 10 com suor. Pelo menos ele vai ficar, ufa, valeu a pena todo o sacrifício. Ufa, meu Deus do céu, tanto que eu tive que abrir mão de passear, de brincar, de fazer tanta coisa para estudar. O outro, ai, não fiz nada, só curti a vida e cheguei aqui ainda, rasguei a prova e fiz isso e ganhei 10. Você acha que seria justo? Quem está no céu vê também os condenados nessa justiça. Não, bem feito, meio assim, sabe? Meio com essa indiferença mesmo a ele. Eles podiam estar aqui também, mas eles não quiseram. Eles também ganharam oportunidade. Sério, eles não ficam assim, se doendo, pensando mal de Deus no céu. Ai, Senhor, mas por que você deixou aqueles lá assim, né? Não. Eles até sentem um certo ranço, né? Falam assim, como é que pode a pessoa ser tão burra desse jeito?
né? Uma certa, uai, tá certo, é justo. Eles têm aquele sentimento de justiça, é justo, eles não quiseram, né? Mas olha que lindo do amor de Deus, ele não destrói, porque uma das coisas que essas pessoas pensam é por que que Deus não nos destrói? Não, jamais. Deus não destrói a pessoa porque ele não nega a si mesmo, gente. Porque se ele nos fez para a eternidade, o inferno, a pessoa ficar no castigo eterno, também mostra o quanto, vai só reafirmar que ela foi feita para a eternidade, ela vai ver essa verdade. Eles falam que no inferno o tormento é a verdade, né? Porque ela vai ver, nossa, realmente, eu fui feita para a eternidade. Como Deus me amou. Olha só o propósito da minha vida. Eu fui feito, como Deus é eterno, eu fui feita para ser eterna junto com Ele, né? Então, você acha que no inferno elas não vão contemplar a verdade? Elas não vão saber a verdade? Elas vão ter total ciência. E aí você fala assim, nossa, mas no inferno eles vão ver mal a Deus? Não. Eles vão ver mal o demônio, porque eles vão ver que o demônio não vale nada, mentiu para eles, que o demônio não é ninguém. Eles vão ver tudo que eles caíram de mentira, que eles se enganaram. Deus só vai triunfar mais ainda. A verdade de Deus vai continuar intacta. Ninguém pode atingir a Deus. Ninguém pode, né? Então é muito importante isso, amém?